e deveriam estar dispostos, alegres e ansiosos por essa vinda. Foi anunciado a Zacarias que o menino seria profeta e precursor, então, de Jesus Cristo. O último profeta para vir o profeta perfeito, que é Jesus Cristo. É bom nós explicarmos sobre o batismo de Jesus. Jesus não tinha pecado. Não precisava ser batizado para que ele começasse aí o seu ministério ou tivesse paz com Deus. E ele era o próprio Messias, não precisava ser batizado para esperar o Messias. Mas era uma lei, uma norma, uma ordem de Deus. Então deveria ser cumprida por todos. E Jesus cumpriu toda a lei, tudo que estava determinado a respeito dele, tudo que ele deveria fazer, e ele obedeceu em tudo ao Deus Todo-Poderoso, nosso Pai. Então ele vai a João Batista. Mas veja bem, é preciso que nós compreendamos as coisas como elas acontecem de acordo com a palavra de Deus. É preciso estudar a palavra de Deus. Então, vemos, João Batista é primo de Jesus. Jesus conhecia João Batista? Conhecia João Batista. João Batista conhecia Jesus? Conhecia Jesus. Eram primos. Os parentes se encontravam todos os anos em Jerusalém para oferecer sacrifícios no templo. Eles se conheciam. Antes de João Batista nascer, nós vemos que Maria foi visitar Isabel. Assim como Zacarias foi visitado por Gabriel para anunciar o nascimento de João Batista, Maria foi visitar Isabel depois de receber a mensagem do anjo Gabriel que ela conceberia e daria à luz a um filho. Seu filho seria então Jesus, o Salvador dos homens. Então, nesse tempo, tinha 6 meses que o anjo havia aparecido a Zacarias. Isabel estava no 6º mês de gravidez, quando Maria vai visitá-la, e Maria tinha acabado de ficar grávida também. Havia concebido do Espírito Santo. Quando ela fala, então, com Isabel, ela sente que a criança salta no seu ventre. Por quê? João Batista era cheio do Espírito Santo desde o ventre. A partir desse momento, havia ali uma comunicação espiritual muito grande. Porque aquele que prepararia o caminho para a vinda de Jesus estava no ventre de Isabel, cheio do Espírito Santo. E aquele que dá o Espírito Santo estava no ventre de Maria. Então ali aconteceu esse milagre, né, essa maravilha. Normalmente não acontece isso. Então era uma manifestação do Espírito Santo. E como eram primos, então, João Batista nasce, Jesus nasce, se encontravam, iam todo ano a Jerusalém, provavelmente se visitavam, já que Maria foi visitar Isabel, sua prima. Depois de ter nascido a criança, é evidente que Maria queria conhecer a criança de Isabel, sua prima. E depois, quando nasceu Jesus, Isabel deve ter ido visitar Maria para conhecer também. Então se conheciam. Mas João Batista conhecia Jesus como um jovem que nunca havia pecado. Ele nunca viu falar que Jesus tivesse xingado alguém, tivesse batido em alguém, tivesse maltratado alguém, tivesse desobedecido a seus pais. Nada disso. Então João Batista conhecia Jesus como um jovem perfeito, mas ele não tinha conhecimento de que Jesus era o Messias. É evidente isso. Mas, naquele dia, quando João Batista estava batizando as pessoas, Jesus então se aproxima para ser batizado também. Quando Jesus se aproxima de João para ser batizado, João tinha a responsabilidade de batizar as pessoas para arrependimento de pecado e para se prepararem para a vinda do Messias. Mas João conhecia seu primo Jesus, nunca viu seu primo Jesus pecar. Então ele diz, mas eu é que tenho que ser batizado por ti, e não você por mim. Eu é que sou pecador. Eu sei que fez coisas erradas, mas você nunca fez nada errado.
Então João Batista se recusou a batizar Jesus porque ele se achava menor do que o seu primo Jesus, que para ele era perfeição. Mas veja bem, quando Deus fala com João Batista, ele diz: olha, aquele a quem você vir descer sobre ele o Espírito Santo, esse é meu filho amado, esse é o Messias que eu estou enviando ao mundo. E João Batista, depois de batizar Jesus, ele dá o testemunho e ele diz: olha, eu não o conhecia. É claro que João Batista conhecia Jesus como primo dele, mas ele está dizendo: olha, eu não o conhecia como Messias, mas aquele que me enviou a batizar. Quem é que enviou João Batista a batizar? Deus. Então aquele que me enviou a batizar, disse para mim: aquele a quem você vê descer sobre o Espírito Santo, esse é meu filho amado. Então eu não sabia quem era ele, mas quando eu o batizei, quando ele sai das águas, então se ouve uma voz do céu dizendo: este é o meu filho amado. Veio sobre Jesus o Espírito Santo. João Batista viu. Então viu pousar sobre Jesus como se fosse uma pomba. Não quer dizer que uma pomba desceu sobre Jesus, mas como se fosse uma pomba. O Espírito Santo veio. Então veio. Ele teve uma visão espiritual do Espírito Santo descendo sobre Jesus, bem devagarinho ali, como se estivesse pousando. Já nos apóstolos, no dia do batismo com o Espírito Santo, eles viram que tiveram a visão como se fossem línguas. Não quer dizer que desceu línguas sobre eles, mas como se fossem línguas de fogo pousando sobre cada um deles. Então é uma visão que Deus dá para que a pessoa saiba o que está acontecendo. Então João Batista viu o Espírito Santo descendo sobre Jesus. E ele disse: olha, aquele que me enviou a batizar disse: aquele que você vê o Espírito Santo descer sobre ele, esse é meu filho amado. E eu vi que desceu sobre Jesus. Então ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ele é o Messias. Então João Batista podia dar o testemunho, porque ele viu. Mas não vá pensar que João Batista já sabia que Jesus era o Messias. Ele soube no dia que ele batizou Jesus nas águas. Então é bom esclarecer isso, porque muita gente, por faltar-lhe o conhecimento, o estudo da palavra de Deus, erra nesse ponto aí. Então no outro dia, quando Jesus passa na beira do rio, a Bíblia diz: no outro dia, aí João Batista olha e diz: ó, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então ele identificou Jesus como o Messias, como aquele que haveria de ser sacrificado em lugar dos homens, aquele que levaria o pecado todo sobre ele, morrendo na cruz do Calvário. Depois de um certo tempo, vendo João Batista que Jesus não começava a reinar, não comandava nenhum exército, mas ele vinha pregando o amor, a misericórdia, a reconciliação dos homens com Deus. Então, vendo que nada acontecia para que Jesus reinasse e cumprisse assim a profecia do seu reinado sobre Israel, então João Batista manda os seus discípulos. João Batista havia sido preso e ele manda os seus discípulos atrás de Jesus perguntarem para ele se ele era o Messias realmente ou se haveria de vir outro. Porque ele não estava vendo essa manifestação externa do reinado de Cristo. Então Jesus cita para ele a palavra de Deus e diz: olha, os cegos estão vendo, os coxos estão andando e o Evangelho está sendo pregado. Isso é o cumprimento da palavra de Deus. Então seus discípulos, é claro, foram até João Batista e disseram: olha, mandou um recado para você. Ele diz aí que os cegos veem, as pessoas são libertas de demônios, os surdos ouvem, os aleijados andam, e o Evangelho está sendo pregado aos pobres. Que pobres? Pobres de dinheiro? Não. Pobres de espírito, ou seja, aqueles que tinham necessidade, desejo de conhecer a Deus. Então o Evangelho estava sendo pregado. Era cumprimento da palavra de Deus. Então João Batista deve ter meditado, olhado, que estava realmente escrito sobre o Messias, e acreditado então que Jesus era realmente o Messias. Logo depois João Batista morreria. Então, devido à acusação que ele fez ao rei de estar com a mulher do seu irmão, ele foi preso e perdeu a cabeça por causa disso. Ou seja, cortaram-lhe a cabeça por causa disso. Nós sabemos que
e foi oferecido num prato para a filha desta mulher.